Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Mexer no motor e ter uma pista para experimentar o que a máquina é capaz. Já pensou em fazer isso com esse Mustang? É um V8 que originalmente tinha 550 cavalos e agora preparado tem 1000. O motor tem supercharger e algumas peças, como o pistão e biela, foram trocadas por forjadas porque são mais resistentes. Esse capô é da versão Super Snake e como ele é mais alto, é possível acomodar peças novas sem ter que abrir um corte aqui, o que prejudicaria a aerodinâmica. Perfeito para um track day, que virou até programa de pai e filho. Ele me acompanha desde pequenininho. E você vai ver ainda como personalizar as letras das placas. As duas maiores procuras são iniciais do nome e data de aniversário, né? Mês e dia do aniversário. Mas a nossa largada é com o César, que vai mostrar como reagir quando o freio falha. Você já alguma vez ficou sem freio? Já. O pé foi no fundo. Pisei no freio, cadê o freio? Foi uma bela numa batida no carro da frente. Ficar sem freio ninguém quer, né, Leymar? Exatamente. Não pode. Quais são as situações de uso que podem fazer com que um carro fique sem freio? A gente pode começar falando pela questão da temperatura. Né? O freio, na verdade, ele serve para esquentar. Muita gente pode se assustar com isso, mas como o carro está em movimento, e para que o carro pare, o freio precisa esquentar. O que você está dizendo é que é essa temperatura que ajuda a fazer com que haja a desaceleração. Exatamente. O atrito. Isso. Mas se exceder, pode ter um problema. E a causa pode ser o uso de peças piratas. Não corra riscos. Compre sempre peças homologadas. Esse selinho do Inmetro confirma a certificação. Outra causa de superaquecimento dos freios acontece em descidas de serra. Imagine o veículo carregado e rodando numa velocidade um pouco acima da recomendada. As freadas longas e constantes fazem subir a temperatura dos freios. Olhe a diferença. Numa frenagem de parada num semáforo, o atrito das peças do freio pode gerar cerca de 150 graus. Numa situação de emergência, vai aos 450. E em caso extremo, até os 700 graus. essa história de que só freio de caminhão pesado que aquece e derrete descendo uma serra não é verdade. Isso pode acontecer com o carro. Pode acontecer com o carro, dependendo da forma como você desce uma serra. O melhor é esperar a temperatura das peças baixar para seguir viagem. E lembre-se, nesses casos, o fluido de freio perde a eficiência. Uma vez você submetendo o fluido de freio a altas temperaturas, recomendaria trocá-lo, porque essa situação de queima pode ter um problema, uma parte o fluido já não vai ficar tão adequado. Olhe como fica o fluido que passou por uma situação de superaquecimento ao lado de um fluido novo. E na hora da troca, deixe nas mãos de profissionais. Qualquer umidade que se misture ali reduz a eficiência do freio. Mas vamos falar de uma causa mais comum para a falha no freio: o vazamento. Então, são dois circuitos independentes, tá? Então a gente tem que considerar o seguinte: quando um circuito falha, você vai ter o outro. Um rompimento, por exemplo, de um tubo flexível pode fazer você perder completamente um dos circuitos hidráulicos. E o fluido vai vazar completamente. E nesse caso você vai contar só com metade da capacidade disponível. Entendi. Tá. E vou te falar uma coisa. Sim. Foi esse o sistema que a gente escolheu, foi a situação que a gente escolheu para fazer um teste aqui, ok? Nós vamos provocar aí, né, uma perda de pressão no fluido, ou seja, simular um vazamento e buscar o freio. Busca o pedal de freio, não acha nada, o coração bate na garganta. E o que é muito natural no susto é o com o pé que não tem freio. E aí ele acessa o freio de mão, a roda traseira trava. Como ele não desacelera muito, ele vira o volante porque ele vai bater. É um instinto de preservação. Não é a melhor forma de desaceleração, eu posso garantir. Só use o freio de mão para estacionar. E se você entrar numa enrascada dessas,
Veja como reagir. O carro está engrenado, velocidade, pôs o pé, sentiu que não tem nada, ó, reduz marcha e bomba o pedal, neutro. No final, o neutro é muito importante, porque como você está engrenado, no finalzinho ele vai querer empurrar o carro, lembra? Você está com um mínimo de freio. A sensação de buscar o pedal de freio e não encontrar nada é horrível, né? Nesse caso aqui, no automático eu vim reduzindo normalmente. Se o seu carro for mecânico, sempre venha de quinta, terceira e primeira. Lá no finalzinho, neutro. Com isso, você não vai fazer com que a marcha empurre o carro. Só use o freio de mão para estacionar, a hora que tudo estiver resolvido. Próximos finais de semana tem vários eventos legais. De 18 a 21 de agosto, a Expo Classic em Novo Hamburgo. Esse ano, destaque para os Cadillacs. De 26 a 28, um encontro de veículos Mopar em Águas de Lindóia. Imperial, Limo, Dodge, Chrysler e Jeep. E na primeira semana de setembro, tem Salão de Veículos Elétricos em São Paulo. O Auto Esporte volta rapidinho para mostrar como personalizar placas e a paixão por velocidade que colocou pai e filho na pista. O nome do projeto desse Mustang é BTS 1000. BTS porque faz referência ao preparador, Batistinha. E bem que ele poderia colocar BTS na placa, né? A Dona Odila tá de carro novo e com placa personalizada. Nossa, foi minha realização, porque eu pude colocar na placa o apelido que meu marido dava para mim, de Fifi. Eu era a Fifi dele e essa é a minha Fifi agora. A ideia foi do filhão, que soube na concessionária que já poderia configurar letras e números da placa nova. E aí eu fiz uma composição com as três letras e com o primeiro número. Ficou FF, o número 1, para ficar Fifi. São Paulo foi o último estado a autorizar a personalização de placas. Só no primeiro mês, mais de 4.000 motoristas fizeram escolhas entre as letras e números disponíveis na região. As duas maiores procuras são iniciais do nome e data de aniversário, né? Mês e dia do aniversário. Além do que o pessoal te chama de placa bonita, né? Que é 000 alguma coisa, 1111. Mas atenção! A placa é como se fosse o RG do carro. Uma vez que uma placa for utilizada, ela não pode ser mais utilizada. E nem pode o cidadão que escolher uma placa comprar um novo carro e querer levar essa placa para o novo veículo, porque a placa, o veículo ele nasce e morre com a mesma placa. O processo de produção e o tempo para a liberação das personalizadas são exatamente os mesmos das outras. Mas é preciso pagar uma taxa extra. Em São Paulo, ela custa pouco mais de R$ 90. Em Minas, chega perto dos R$ 210. E no Rio Grande do Sul, salta para R$ 314,32. Por que é cobrado? Porque foi feito um desenvolvimento de sistema, né? Existe uma centralização hoje do banco de dados, então ele é basicamente para bancar o desenvolvimento do próprio programa que permite a escolha da placa. Os emplacamentos são feitos pelo Detran nos pátios da instituição. Para serem feitos nas concessionárias, é cobrada uma taxa de deslocamento, que em São Paulo fica em torno de R$ 60. E contudo, na ponta do lápis, o Wilton emplacou uma homenagem. Para minha sogra e para o meu sogro, Glaudenilson José de Campos, as iniciais do meu sogro e o mês da minha sogra, que nasceu em janeiro. E nós fizemos uma homenagem aqui para o grande sogrão, né? A grande sogra, mas não esquecendo dos meus pais, que o próximo vai ser homenagem a eles. E aí, gostou da ideia? Mustangs, Camaros, Challengers, carros apaixonantes, mas em termos de aerodinâmica são mais quadrados. Por isso os preparadores capricham e os projetos encaram de igual para igual Ferraris, Porsches. Mas os Track Days não são só para carros tão preparados quanto esses, e ainda servem de motivo para reunir pai e filho.
Giba, 50 anos, e um BMW 325i de 192 cavalos para acelerar. Um dos adversários é o filho, Iago, de 21 anos. Nas mãos, para entrar na pista, um Subaru Impreza com suspensão especial e motor turbinado de 180 cavalos. Como é que começou essa história de pista aí, Giba? Desde pequeno eu sempre gostei de carro, velocidade, de andar na pista. Foi uma realização de um sonho a primeira vez que eu andei aqui. E ele me acompanha desde pequenininho, desde que eu comecei aqui ele vinha, cronometrava, depois passou a ser navegador e depois piloto e agora só ganha de mim, né? O Track Day Interlagos reúne várias categorias na pista. Giba e Iago competem no rally de regularidade. Cada dupla precisa repetir o maior número de vezes um tempo de volta pré-estabelecido. E na minha estreia como navegador... E era pra eu ter apertado o lap 1 já, né? Já comecei falhando aqui, esquecendo o primeiro ponto para marcar o tempo. Eu vou melhorar na segunda. É importante marcar o tempo correto de todas as voltas, para que a dupla mantenha a regularidade desejada. Uma falha aí pode estragar toda a prova. O navegador é fundamental no rally de regularidade, né? É fundamental porque é ele quem vai ditar o ritmo. Ele que vai falar pro piloto, você tem que ir mais rápido, você tem que ir mais devagar. Como o piloto vai fazer isso, aí é outra história. O tempo aqui era de 2 minutos e 40 segundos. Compare só com o tempo de volta mais rápido de um Fórmula 1 no circuito, que é de pouco mais de 1 minuto e 10 segundos. O grande barato aqui também é que tem todo tipo de carro na prova. Tem 2 categorias, né? Então você acha desde carro de luxo até um Fusca, feito 147. Porque o barato dessa prova aqui é você conseguir unir o prazer de dirigir na pista, você não ter problema com radar, não ter problema com trânsito, com nada, com segurança. Como se trata de um carro de uso diário, o combustível e uma inscrição de R$500 são os únicos custos de quem deseja ser piloto por um dia. Nem mesmo os pneus sofrem um grande desgaste, já que a bateria dura 45 minutos. E vencer aqui é algo secundário. A diversão e o aprendizado em família valem muito mais. Eu aprendi a dirigir com ele, né? Às vezes ficava nervoso porque não sabia o que o carro estava fazendo, não entendia o que era. E ele já ia falando, nossa, tem que entrar desse jeito, esse carro é assim, esse barulho é isso. Aqui na pista eu aprendo que eu tenho muito que aprender. Cada dia ele ensina mais. Tem comemoração do Dia dos Pais melhor do que essa ou não? Não tem. E uma forma da gente manter essa amizade e companheirismo viva é o carro, é a pista. Mesmo ele estando na frente. Mesmo ele estando na frente, vamos aprendendo, né, pai? É isso. Agora curtir o domingão de Dia dos Pais com muitos abraços e bom humor. Para você um beijo e até o próximo programa. Tchau!